Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário que você está estudando, mas vamos dar início ao estudo da estatística, beleza? Meu nome é André Costa, vou estar com vocês nessa caminhada, tá bom? Queria comentar algumas coisas com vocês sobre estatística. Primeira coisa, é um ramo da... Alguns falam que é um ramo da matemática, eu classifico como um ramo autônomo de estudo, né? Porque ela tem método próprio, tudo separadinho. Então, vamos lá. Olha só, a gente divide em descritiva, descritiva. Aí tem alguns autores que vão classificar inferencial e probabilística separadamente. Eu vou fazer só essas duas classificações e vou jogar primeiro aqui dentro, tá? Porque a inferencial depende muito da probabilidade, então eu vou jogar tudo como inferencial. No primeiro momento a gente vai ver a descritiva, tá? A descritiva é grande, mas não é tão grande quanto a inferencial, tá? Só que é muito importante, não dá para você pular direto para inferencial. De repente seu concurso cobra mais inferencial, mas você tem que ter noção da descritiva, senão você vai se perder. Muitos conceitos estão aqui. E as bancas têm cobrado muita teoria de estatística. Então, elas já querem muitos conceitos mesmo, tá bom? Então, dito isso, eu só queria pontuar mais uma coisa aqui, ó. Como a estatística para mim é um ramo autônomo, né? Você vai precisar de matemática básica, tá? Matemática básica. Não tem jeito. Tem muita coisa que eu vou fazer aqui que só o conceito é estatística, tá? Só o conceito é estatística, mas você vai precisar de matemática purinha. Então, não tem jeito. Você tem que saber matemática básica. Tem que dar uma aprofundada em matemática básica. Tem que procurar se você tem muita dificuldade, você tem que procurar um cursinho, tá? Não tem jeito mesmo, ok? Então, vamos começar falando de estatística descritiva, tá bom? Vamos lá. Ela se preocupa em coletar, organizar e descrever os dados. Aí, essa parte aqui de organizar e descrever, a gente vai ter os gráficos, né? A gente vai ter as tabelas, tudo isso. Então vamos fazer uma questãozinha aqui já, ó. Trata-se da estatística que tem atribuições de obtenção. Vamos lá, ó. Obtenção, então seria coletar, né? Organização, tá ali, organizar. Redução e representação de dados estatísticos. Beleza? Seria o descrever os dados. Bem como a obtenção de algumas informações que auxiliam na descrição. Olha aqui. Descrição de um fenômeno observado. Esta estatística é denominada descritiva, né? Pronto, já vimos. Então vamos lá agora para alguns conceitos iniciais. Beleza? Ó, vamos falar aqui do conceito de censo. É um conjunto de dados estatísticos que informa diferentes características dos habitantes de uma cidade, de um estado, de uma nação. Então pensa o seguinte, que censo é isso aqui, ó. Censo é isso aqui. Eu quero falar sobre alguma coisa, então eu vou pegar toda a população. Toda a população, tá bom? Vamos supor que eu fosse fazer uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Então, eu teria que, para fazer um censo, usar toda a população do Rio de Janeiro. Beleza? Por exemplo, se eu tivesse uma fábrica de lâmpadas, uma fábrica de carro, uma fábrica de qualquer coisa, se eu fosse fazer um censo, eu ia ter que pegar todos os elementos produzidos na minha fábrica, ok? Aí a gente vai perceber que o censo ele acaba por ser muito caro, né? O custo muito elevado, e que às vezes ele não é possível. Por exemplo, na fábrica de carro, se eu fosse
fazer o teste de durabilidade, né? Aquele teste que a gente bate contra uma parede, com todos os carros. Eu não ia ter nenhum carro para vender, então isso não seria viável, entendeu? Vamos lá. Ó, a palavra tem origem no latim census, que significa estimativa. Aí na Roma Antiga tinha, a gente noticia o primeiro censo, tá? Que eles queriam cobrar impostos. Ele pode ser muito caro, como eu falei, e muito demorado. Você imagina fazer um censo com a população brasileira, uma população muito grande. Aí você imagina agora um censo na China. Nossa, olha o tamanho da população da China. Eu acho que se no Brasil demora um ano para fazer um censo, na China deve demorar uns 5, né? Por causa do tamanho da população. Em estatística e metodologia, da pesquisa quantitativa. Uma amostra. Presta atenção agora nesse conceito aqui, ó, conceito de amostra. É um conjunto de dados coletados ou selecionados de uma população estatística por um procedimento específico, tá? Então, eu falei para vocês que a estatística tinha método, procedimento estatístico, eu não vou falar o tempo todo. Presta atenção no nosso exemplo lá de novo. Vamos lá. Nosso exemplo aqui é do Rio de Janeiro. Eu não sei se você é do Rio de Janeiro, mas se você não é, não tem problema. Eu vou colocar algumas coisas aqui e vou explicar. Se você não é do Rio de Janeiro, no seu estado também tem alguns municípios, e alguns até muito distantes. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um município bem distante, que é bem grande, chamado Campos, tá? Chamado Campos. Vou botar assim. Aí, por sua vez, eu tenho em outra região, né, um município chamado Volta Redonda, por exemplo. Eu tenho outro chamado, em outra região, Petrópolis. Eu tenho um outro chamado Angra dos Reis, né? Aí na região metropolitana, por exemplo, eu tenho Nova Iguaçu, eu tenho Belfor Roxo, são municípios grandes. Eu tenho Caxias, tá? E vou deixar assim. Aí você imagina o seguinte, que se eu pegasse agora só a população de Campos aqui, ó, só a população de Campos, lá no norte do estado do Rio de Janeiro, só a população de Campos, isso aqui seria uma amostra da população do Rio de Janeiro, do estado, mas não é uma, pode até não ser uma amostra representativa, porém é uma amostra, ok? Se eu pegasse só o pessoal de Petrópolis, por exemplo, também seria uma amostra, ó. Pode não representar bem o que eu quero, ou pode até representar bem o que eu quero, mas é uma amostra, beleza? Então, uma amostra, a gente tem que entender que ela é um pedaço do todo, é uma parte do todo, entendeu? É um subconjunto. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, se eu fosse a uma escola, fazer uma pesquisa, mas na minha escola, nessa escola que eu vou fazer a pesquisa, essa escola tem 2.000 alunos. 2.000 alunos. Só que o que me interessa são os alunos do 7º ano. E ela tem 3 turmas de 7º ano. 3 turmas. Tá? Vamos botar 701, 702 e 703. Aí eu vou lá e pesquiso só o que me interessa, ó, só essas 3 turmas. Isso aqui não é a escola toda, ó. Vamos supor que aqui tenham 100 alunos. Isso não é a escola toda, a escola toda tem 2.000. Mas eu fui lá e peguei uma porção da escola toda. Peguei 100 alunos, que era o que me interessava. Então, trabalhei uma amostra, ok? Beleza? Tranquilidade, né? Depois você dá uma lidinha aí nesses conceitos, tá? Vale a pena porque as bancas vêm cobrando conceitos, como eu falei lá no início. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. O diretor de um sistema penitenciário, com o propósito de estimar o percentual de detentos que possuem filhos, entregou uma lista a um analista, um cadastro com 500 nomes, ó, com 500 nomes de detentos da instituição.
para que esse profissional realizasse entrevistas com os indivíduos selecionados. Ó, tá vendo? Vai selecionar indivíduos selecionados. Eu tenho 500 no total, mas não vai entrevistar todo mundo, vai selecionar alguns. A partir dessa situação hipotética e dos múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item referente a técnicas de amostragem. A diferença entre censo, vamos lá. Censo, tem que lembrar. Uma amostra pra gente é parte da população, certo? Dizer o seguinte, que a nossa amostra, ela está contida aqui, ó, na nossa população. Ela é um pedacinho da nossa população, certo? Beleza, vamos continuar lendo a questão. Vou ler de novo para poder pegar direto, tá? Ó, a partir da situação hipotética, blá blá blá, cadê? Julgue o item referente a técnicas de amostragem. A diferença, começa aqui, ó. A diferença entre um censo e uma amostra consiste no fato de esta última, quem é a última? A amostra. Exigir a realização de um número maior de entrevistas. Não, na verdade, o número é menor. Certo? O número é menor. E não maior. Ok? Belezinha? Vamos continuar. Visto esses conceitos, podemos concluir. Então, vamos concluir aqui, ó, que em dados momentos trabalhamos com população, em outros com amostra. Certo? Aí tá aqui, ó. Média amostral e média populacional. Aqui a gente vai representar por x barra e aqui a gente vai representar por mi. É uma letra grega. Tá. Só que ainda tem uma outra. Porque quem vai ver inferencial lá, ó, a gente tem a esperança matemática, que também é uma média, tá? Mas no momento certo a gente vai bater um papo sobre ela. É o E de x, ok? Parâmetro populacional é um valor fixo, né? Estimativa possui uma relação de dependência com a amostra. Vamos lá, tipos de amostra. Deixa eu marcar aqui para você, ó. Amostragem aleatória, amostragem estratificada, amostragem sistemática e amostragem por conglomerados. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um desenho de novo aqui. Tá? Deixa eu pegar uma caneta preta. Vamos fazer um desenho de novo aqui. Então vem comigo, ó. Tá aqui a nossa população, tá? Isso aqui é a nossa população. Vou botar pop. Beleza? Tranquilo. Aí ó, a gente está falando de amostras, não é isso? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos coletar algumas amostras. Uma amostra aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui é aquele colégio que eu falei lá no começo, tá bom? Eita, peraí. Deu uma travada aqui, aí ele dá esse tilt às vezes. Então, beleza. Vamos fazer de conta que isso aqui é o colégio, né? Então, a gente sabe que a nossa população são 2.000 alunos. Aí vamos supor o seguinte, que eu chegue aqui e vou pegar duas turmas só, ó. Vou pegar essa turma aqui e essa turma aqui. A primeira e a última, tá? Esses dois conjuntinhos aqui. Tranquilo. Vamos supor que nesse primeiro aqui, deixa eu ver quantos que eu botei aqui, só para eu poder, 4, 8, 8 vai dar 2.000 dividido por 8, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, para ver mais ou menos o número, para ficar bem exato aqui, tá?
Acho que dá 250. Isso, 250. Então, ó, aqui vão ter, nesse extrato, nesse pedacinho, 250 pessoas. Esse aqui 250. Cada um deles tem 250. Dividir de forma igualzinha. Vamos ver aqui agora nossas técnicas de amostragem para a gente poder chegar lá. Ó, eu vou primeiro falar dessas duas aqui, ó, porque elas trabalham em conjunto. Você tem que entender em conjunto. Ó, estratificado. Classificar a população em ao menos 2 estratos e extrair uma amostra de cada um. Então, vamos lá. Eu peguei minha população e dividi em 8 estratos, tá vendo? 8 pedacinhos. Então, eu já cumpri a primeira condição, que ele fala, ó, em pelo menos 2 estratos. Como eu dividi em 8, não tem problema, eu cumpri. A segunda condição é a seguinte, ó, extrair uma amostra de cada um. Então, vamos supor que eu pegue aqui, ó, 20% de cada um para pesquisar. Então, eu vou pegar 20% daqui, né, que vão dar 50 pessoas, e 20% daqui, que vão dar 50 pessoas. Beleza. Então, eu vou trabalhar com 100 pessoas. A minha amostra, no primeiro caso, vão ter 100 pessoas, tá? Aí eu vou trabalhar isso aqui. Agora, olha a por conglomerados. Dividir em seções a área populacional. Fiz isso, ó. Dividir em seções. Selecionar aleatoriamente algumas dessas seções e tomar todos os elementos dela. Então, o que acontece? Quando eu for fazer por conglomerados, eu vou pegar as 250 pessoas que estão aqui e as 250 que estão aqui. Então, quando eu for fazer por conglomerados, tá? Eu vou pegar todo mundo. Vou te botar de laranjinha para ficar diferente. Então, aqui eu vou pegar os 250 e aqui eu vou pegar os 250. Então, a minha amostra aqui, ó, no segundo caso, que é por conglomerados, ela vai ter 250 mais 250, ou seja, 500 pessoas, né? 500 pessoas. Então, é o que eu vou trabalhar com 500 pessoas. Olha como é que ficou bem maior do que ali. Então, eu vou trabalhar com todos os elementos daqui e com todos os elementos dali. Beleza? Então, ó, esses dois aqui, fica esperto, porque tem uma diferençazinha, né? Ó, amostra sistemática. Escolher cada elemento de ordem K. Lembra do exemplo que eu dei lá do carro? Ou da lâmpada? Tanto faz. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de lâmpadas, né? Uma fábrica de lâmpadas. Deixa eu tentar desenhar uma lâmpada aqui, ó. Sou muito bom de desenho não, tá? Uma fábrica de lâmpadas. Vamos lá, tá aí nossa lâmpada. Acesinha. Belezinha. Então, eu quero fazer um teste de vida útil. O que eu vou fazer? Na minha linha de produção, eu vou escolher o elemento 10. Isso quer dizer o seguinte, que a cada 10 lâmpadas eu pego uma. Então, ó, produziu 10, eu pego uma. 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 Tá? Ou então, o elemento de ordem 10. Então, eu vou pegar o 10, vou pegar o 20, vou pegar o 30, vou pegar o 40, né? O 50 e assim sucessivamente. E vou testar. Isso quer dizer que eu não vou estragar minha produção toda. Tá vendo? Eu vou pegando uma a uma. Então, ó, vamos lá. Escolher um elemento de ordem K. Tá vendo? Eu ordenei, botei a ordem 10. E vou testar ele. Aí testo a 10ª lâmpada, a 20ª e assim sucessivamente, tá? Que aí eu não vou estragar toda a minha produção. Imagina se eu testasse toda a produção. Eu não ia ter o que vender. Tranquilo? Beleza. E agora aqui, para finalizar, a amostragem aleatória. Cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido. Então, olha só, o que é a amostragem aleatória? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 2.000 pessoas divididas em 8 grupos. Eu pego qualquer porção dela aqui, aleatoriamente, e faço a minha pesquisa. Beleza? Tranquilo. Então, ó, esses aqui foram os tipos de amostragem. Depois, se você for ver em inferencial, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso aí, mas eu queria que você, a princípio, pegasse esses conceitos aqui e gravasse. Por quê? Porque esses conceitos, eles vêm sendo cobrados em prova. Então,
Se eles vêm sendo cobrados em prova, pode cair na sua prova. Conceitualmente mesmo, o que está escrito aí. Ok? Então, essa foi nossa apresentação do curso. Espero que você dê continuidade aos seus estudos. Fique com Deus, tá? Um abraço.